Gente. Tava 20 minutos já eu falando, e daí agora eu vi que não tava gravando o áudio. Por algum motivo o programa pegou e desselecionou o microfone. Tava um padrão aí que não tem. Né, em vez de. Se tivesse feito pego na webcam e tava gravando. Mas não tava gravando nada do áudio. Tá, o que que eu. Mudou bastante coisa do original e ainda assim, e das adaptações. O que eu até nem sou tão, tipo, mudou do original. Mas se mudasse para algo que fizesse mais sentido, até poderia ser, mas não foi o caso. Se você ver a versão de 97, que é uma minissérie, eles mudam de como é que como é que aconteceu amaldiçoado, né, o porquê, e faz mais sentido, porque daí ele já se perde, né, por causa da maldição. Que no original, e até mesmo que ele só é, ele é só depois que ele segue o Ciclope que ele é de fato amaldiçoado. Ele vai e se gaba depois que ele sai, já tá em segurança, ele se gaba, fui eu, o Odisseu, que ceguei, né? E daí o Polifemo diz, pai, vingue-me, né? O Odisseu me cegou, me vingue, pai. E aqui, e nessa versão de 97, não, né? Ele é amaldiçoado porque ele não agradece os deuses. Ele pega, não preciso de vocês, eu fiz sozinho, tudo, né? Só que ele conseguiu porque o Poseidon ajudou mandando uma serpente marinha matar um adivinho que estava dizendo para os troianos não aceitar o presente. Só que o Odisseu não reconheceu isso. Por sinal, isso aí até acontece, acho que nas obras originais, na original ou numa versão. Só que não é. O Odisseu não se gaba, né, de não precisar dos deuses e não é amaldiçoado por isso. Assim como isso aí do Odisseu, né, nessa versão, eles fizeram ele todo tipo, né? Olha a destruição que eu causei, eu quebrei a lei de Zeus, e ficou com trauminha pelo que ele fez, né, em Troia. Isso nada tem, isso não existe nenhuma adaptação, nem mesmo na obra original. Odisseu é visto como um herói pelo povo, pelos governantes, ele mesmo se vê como a ninguém, vê o Odisseu como né, um criminoso de guerra, né, alguém que quebrou leis, os deuses não amaldiçoam ele por isso. Os deuses que até ficam zangados porque os templos de Troia são profanados, por assim dizer. Mas isso não é culpa em si do Odisseu, né? Não é o Odisseu que ordena isso. Os soldados fazem e o comandante supremo das tropas é o Agamemnon. Se alguém que fosse ter que controlar as tropas para que a destruição fosse moderada, etc., seria quem? Agamemnon. Não Odisseu. Odisseu até era um general ali, mas ele não tinha o comando de tudo, assim. Até alguma coisa. No filme, né? Botar que faz conta ele ficou traumatizadinho, e até aquela Atena não seria uma versão, sabe, da culpa que ele viu, tipo, que na maior estátua de Atena decapitada, uma troiana, que acho que seria mesmo, né, é decapitada, né? Seria a própria Zenaia. Ele poderia ter parado aquilo ali, por ser um general, assim, parem se ele tivesse um problema com isso. E por sinal, uma guria daquelas aí seria, acho que é uma das últimas que seria simplesmente decapitada daquele jeito ali. Seria mantida viva para ser escravo, né? Tido como escravo, comida. Porque escravo morto, né, não serve para muita coisa, não trabalha, né, não faz nada da função de escravo. Né? Não tem valor nenhum. E a maioria das mulheres de até acho que é o destino das mulheres de troca, né? A maioria delas não são mortas. Sim, dá mais uma cara de jovem, etc. Aí, né? Se fosse uma velha já que não tinha nada, essa aqui não serve pra ser escrava, mata, né? Mas aquela aí, ser morta daquele jeito, porque sim, cara. What the fuck? Só pra botar um sentimento de culpa, sabe, do cara a mais no sujeito. Bom, aquela cena né, vem todo. Eles perdem o elemento surpresa, por assim dizer, tocam o alarme, vem um do Troia ali, e o Odisseu, bem dizer, sozinho, só com o arco ali, consegue segurar todos os troianos, sabe? E os troianos ainda.
ele acerta os troianos não acertam as flechas dela, acertam uma flecha num cara perto do portão. Ficou muito ATFX. Os troianos podiam até. Eles ficam parados nas árvores ali, lançando as flechas e errando a maioria das flechas, né? Quando eles podiam simplesmente avançar, né, com um número superior que eles tinham, pra cima das tropas do Odisseu, né, sabe? Ali ficou muito besta, ficou muito besta. Sabe? Só o Odisseu ali, só com, sabe? Talvez de todos aí, tipo, a maioria, vai ter vários arqueiros ali, mas ainda assim, sabe? Eles têm um número tão inferior, sabe? Que ficou, aquilo ali ficou um plot armor dos infernos. Bom, o próprio ali, quando na cena dos matar os pretendentes, o Odisseu fala, tu tem um plot armor dos infernos, né? Cara, menos plot armor do que em outras adaptações que eu já vi, porque aí pelo menos ele é ferido. Mas chega igual, né? Taca em coisa aí. Acho que um chega a espetar ele com a lança no tronco, sabe? Mas ainda assim, não faz. Na armadura segura muito bem, sabe? Ali, essa armadura segura total. O telêmico não ajuda, porque na original que eu saiba, o telêmico ajuda. Não tem isso aí de, não, o telêmico não ajuda porque vai ser exilado se ajudar. Ou o Odisseu vai embora porque sabe? No original não tem isso aí. Pode até dizer assim, mas pela lei, se eles quebraram, faz mais sentido. Talvez faça. Só que se bem se poderia dizer que os próprios pretendentes já quebraram a lei de Zeus há muito tempo, devido ao modo como eles estavam se comportando ali por 10, 20 anos, acho que. Então, daí estaria justificado o que eles fizeram contra os caras. Não sou perito em como é que funciona essa lei de Deus aí. E pelo que eu entendi, assim, tratem os convidados, qualquer convidado que estiver devagar, muito bem, porque pode ser um deus disfarçado. Seria por isso, né? Tipo, mesmo mendigo, tu não pode fazer isso aí, né? Por sinal, estaria né? No próprio filme. Os caras pegaram e maltrataram. Quando o Odisseu tava ali na noite anterior, o cara pegou, né? Eles pegaram, pelo menos um deles ali, né? Eu acho que é o antigo, que pegou e maltratou o mendigo. Tacou ele, né? E fora, né, o cachorro, maltrataram o servo, né? Que é o cego aquele, né? Que por sinal, é um ator, né, mexicano, né, ativista também, bem aqueles, né? Aqueles assim, aqueles bem, os bem privilegiados, né? O cara gerou um monte de controvérsia com as entrevistas que ele deu, assim. Não tô dizendo que não é um bom ator, assim. Mas, sabe aqueles atores que ficassem com boca fechada daria menos problemas? E até ficou bem caracterizado, até um pouco, assim, a princípio. Acho, né? Eles também já estavam maltratando o caso, e, tipo, dá vários. E por sinal, é quase. Não, que é o cachorro e o velho é o pretendente que não era aquele o que tomou a flechada no pescoço, né? Por sinal, a diversidade aí que botaram, né? Eu até me cheguei a botar os pretendentes e tudo. Por isso, mas acho que é o único que não era aquele cara que tomou a flechada no pescoço, mas tudo era, né? Acho. Tinha indiano, tinha asiático, tinha um cachorro meio chinês, meio coreano ali. Tinha uma diversidade ali que acho que a Grécia mesmo só foi ter lá pelos anos, né, 60, 70, sabe? Bem mais pra frente que tem ali. Somos gregos de Ítaca, né? E quem fala isso é um cara, gente que nitidamente não seria nativo de Ítaca, né? Grego de Ítaca. Então ficou uma coisa bem. Só que legal que mostrou igual essa pessoal diverso ainda tomando, né, parte nas coisas que seriam mal, né? Tipo, esse pessoal diverso ainda era culpado também do que aconteceu em Troyes. Cara, o mesmo cara em poder, o cara ainda era, tipo, esse pretendente que era, né, não branco, ele ainda era tão ruim ou até pior do que os outros caras, sabe? Por sinal, e até quando o Telêmico tentou reagir, o cara ia matar o Telêmico. Viu? Ele me atacou, agora tem mais pra matar ele. Mas aí veio, por sinal, o cara que era mais filha da pi, né?
que era o antigo, né? O cara que fingiu que dizia que não, eu teria ido pra Troia, eu quis ir pra Troia, mas não me deixaram. Eu só não fui porque não me deixaram, né? O cara mentia, né? E até naquela hora ele salvou o Telêmaco, né? Ele disse, não, pá, pega aí, o guri é uma criança, vamos ser misericórdia. Cara, ele não fez isso por bondade, ele fez isso pra, ó, Penélope, eu que salvei o Telêmaco. Ele podia até depois ter conversado com o Telêmaco, tentar aproveitar essa oportunidade que ele fez isso, puxar o saco dele. Mas, ó, oh, te salvei aqui, né? Pra ver como eu sou legal. Podia ter deixado o cara te matar, mas não fiz. Olha como eu sou, né? E eu tinha carregado, dar uma puxada maior no saco do Telêmaco e dizer, bah, não, eu não tenho, eu quero, eu de fato eu não tamanho, não tenho, mas para governar, pá, governar, não sei, né? Bah, isso aí é muita politicagem, né? Isso mesmo é pra ti, entendeu? Então, dizendo, ah, tu vai me apoiar? Claro, tu que não é. Eu claro, não, mas eu até tenho, eu fico de sogro do, né, marido da mãe do rei, aí, teu pai, né, pai postiço, coisa assim, mas política, entendeu? No último caso, tu me pede um conselho. Ah, o cara podia ter feito uma mega de uma, né, uma puxada de saco, né? E até dizendo, pá, tua mãe, podia ter até puxado, tipo, pá, tua mãe não vê que tu tá pronto. Mas eu vejo. Se eu fosse marido dela, eu teria uma influência, né, pra tu assumir. É mentindo. Mas o cara nem tenta. Ele nem tenta puxar o. Por sinal, né? Uma coisa que. Nisso aí, eu até, entre aspas, né, é que em outras adaptações, e até na original, o Telêmaco não tenta em si brigar pelo trono. Sabe que eu vou assumir de uma vez, então. Se meu pai morrer, eu vou assumir. Né? Faz sentido. Mas daí o que que. Então, não tem isso aí. Aqui tem. Tipo, milagre, o cara lembra que ele, né? Se o pai morreu, ele é o próximo ali. Só que daí o que, que a mulher deve. A Penélope enverga o arco. Ah, tu não conseguiu, viu? Tu não é o teu pai, então tu não tá pronto pra ser o. Não fala que não, os caras têm um. Eles têm apoio de não sei quem, não sei mercado, tu não tem apoio de ninguém, os caras são veteranos, eles são ricos, sabe? Por sinal, outras versões, de fato, aquele antigo, de fato, eles eram vários, eles eram veteranos da Guerra de Troia. Eles, de fato, foram para Troia e voltaram vivos. Até uma coisa, né? Assim, esses caras já partiram homens ao meio em batalha. Tu não fez isso, tu não sabe, né? Tu vai desafiar os caras, tu vai ser morto. Né? Mesmo que tu tenha coisa para desafiar, tu vai morrer, entendeu? Eles são nobres e são veteranos de guerra. Aí, não vou dizer que algum deles não era, sabe? Mas também não diz. Ah, por sinal, não são todos que são mortos, né? Eles matam alguns, aí depois o outro começa a largar as armas e se ajoelhar, e os caras são poupados. A escrava, aquela Melamp, que era traidora, que conta que ela tava, que Penélope tava desfazendo o tear, né? A Mortaia, eu acho o nome. Né? Ela não é morta, ela não é punida. Que no original, acho que não só ela, mas várias escravas são punidas. Aí a Penélope até pega e fecha a porta até o teu lugar é lá embaixo, pra dizer assim, tipo, vai morrer pros outros, engraçado. Só que não morre. O, o escravo que tá jogando as armas lá é morto. Por sinal, acho que no, no original, acho que não chega a matar. Não sei se eles acho que não matam o cara, eles cortam os membros genitais, né, outras, sabe? Capa o cara, né? Mas acho que não chega a matar. Se me corrijam se eu. Por sinal, o cara, no original, esse cara que joga as armas é irmão dela, da Melanto. Não sei se são os caras, os servos, né? Ou, porque às vezes a tradução fica meio, né? Uma tradução para outra. Mas mesmo que eram escravos, assim, tipo, tá. Porque aí eles usam servos, se eu não me engano. No filme aí, pelo que eu vi, estavam falando de servos. E essa Melanto não aparece morta. Não, nem.
E nessa de 97 ela toma. Se bem que ela morre meio que não por. Não que o outro mata por querer, sabe? Ela vai tentar, ela tenta abrir a porta. Bom, ele acaba, sabe, morrendo. Uh, fica aquela coisa assim, tipo, bah, Odisseu imaginou tudo, tudo é produto da mente dele ou alguma coisa, ou certas coisas aconteceram. Porque fica aquela coisa, bah, tudo, na verdade, ele só naufragou na ilha e daí vem a mulher lá, a Calypso, e tacou-lhe flor de óleo e o cara ficou meio maluco, sabe? Ele tava ainda se recuperando do. Mas bem entender que ele tava lembrando depois que já tava parando, não, já tinha parado de comer, sabe? Mas ainda fica assim, será que é só na cabeça dele, assim como a Atena é coisa da cabeça dele, será que teve mesmo aquilo ali do Ciclope? Será que teve mesmo aquilo ali da Circe? Certo? Do Redemoinho, sabe? Se bem que a princípio a Circe não, a Calypso não diz que coisas são da imaginação dele. Ah, por sinal também, tinha uma Calypso ou ele só naufragou na ilha e tava falando sozinho? Sabe? Fica meio que um pouquinho sabe? De uma certa margem para interpretação até para isso, se tu for ir longe o suficiente. Né? Já que. Cara, também poderia interpretar que, na verdade, a Atena era a Atena mesmo, mas estava apenas aparecendo na forma da guria que foi decapitada, não que o Odisseu estava imaginando a Atena na forma da guria que foi decapitada. Mas eu diria que é muito mais que tipo, ele estava apenas imaginando, sabe, projetando, sabe, pro trauma que ele teria ficado, né, pra princípio. Por sinal, é estranho um ênfase, tipo, só você vai voltar para casa, né? Nenhum dos seus homens pode voltar para casa. Por que ele podia e os outros não, sabe? Tipo, porque, entendeu? Tipo, os caras já estavam condenados. Tipo, ó, a profecia, eles vão pegar e comer o gado ali, né, que é protegido de para Apolo, e daí vão ser todos mortos, né? Nenhum deles vai ser. Então, legal que assim, né, o gado é de Apolo, né? Do Deus Sol, mas eles são punidos por Poseidon. É, é, sabe, tipo, Poseidon podia dizer, tá, dane-se, pelo menos é do Apolo, entendeu? Bom, até podia ter uma algo divino e os caras violaram, né? No, não vou dizer que não é impossível, assim. O, aquilo ali do Cinnamon, né? Fica, ele mentiu pro Cinnamon, você mentiu pra mim, você mentiu pra mim. Aquilo ali foi muito forçado. Primeiro que assim, aquilo não tá na obra original, mas tá em obras posteriores, de outros autores. Mas que o cara não morre. E, tipo, saber a verdade não mudaria nada. Sabe? Ó, se ele soubesse, aí os caras matariam ele igual. Ele tá, a desculpa que o Odisseu deu, se você soubesse a verdade, você poderia falar, sabe? Mas por que ele falaria? Sabe, se ele estivesse morrendo, ele assim, não, daí sim que eu quero que os caras caiam na armadilha pros caras se full, né? É, a menos que poderia dizer assim, se ele souber a verdade, poderia querer nos trair e falar e ganhar uma baita de uma recompensa, né? Mas não foi a justificativa, que até poderia, né? Tipo, imagina se o cara entrega ali, o cara seria um herói pros troianos e viveria como um rei ali pro resto da vida, né? Ele ou talvez os descendentes dele. Mas também, se ele entregasse, né, conseguisse fazer, poderia ganhar também uma grande recompensa, né, dos gregos, por conseguir, né, a lábia do sucesso. Até pela que eu saiba, acho que não se ganha ou não, né, mas porque a justificativa que o cara da barra, eu tava aí, não sei o que, você mentiu, como se tivesse, quase como se assim, morreu porque não sabia a verdade, sabe? Então ficou meio. E faz até mais sentido o cara saber a verdade, porque daí faz. Porque se ele não sabe a verdade, ele acha que os gregos já foram embora, ele diz assim: dane-se se os troianos vão aceitar ou não, entendeu? Mesmo que eles não tivessem matado ele, já tacando de flecha no cara, assim,
daquele jeito. O sinal até mostrou que olha como os troianos também são filhos da Pi, né? Porque o cara tava aí, acho que não sei se tava armado ou não, mas igual não era a mínima ameaça pra eles, mas eles já foram flechando o cara. E daí, sabe, já não quiseram dar muita conversa, por assim dizer. Então eles não mostraram. Eu até eles poderiam dizer, não, vamos mostrar os troianos como bem civilizado, bem gente boa, sabe? Sendo bem vítima desses outros caras que são os filhos. Não, eles até não fizeram isso, sabe? Só que pra mensagem que eles queriam fazer, até deveriam ter feito, sabe? Porque mostrou os gregos destruindo uma cidade cheia de. Que era de gente feita da pi, né? Ou pelo menos os soldados eram. Né? Aqueles aí da praia, pelo menos foram. Mas assim, se o cara sabe que é. Eles, a pessoa vai argumentar bem mais para os caras aceitar o presente. Porque ele sabe que o sucesso da estratégia da guerra depende daquilo. Se ele acha que eles forem embora, dane-se se eles vão aceitar ou não, entendeu? Pra mim não faz diferença. Entendeu? Então ficou meio what the fuck isso aí de eles não saberem. Assim. Do cara não dizer a verdade. Ah, é legal que os homens não enterrados do Odisseu só aparecem depois que ele já sabe tudo que ele precisa saber, tá? Todas as informações úteis, né? Do Simon, do Agamenon, do Chesa, e que os caras aparecem para tomar satisfação. Né? E legal que eles tratam assim como se todos os comandantes de exércitos do mundo sempre enterrassem todos os seus homens em tudo que é situação, mas o Odisseus fosse o filho da puta, sabe? Opa, né? Por não ter enterrado os homens dele em situações que não tinha como, entendeu? O cara era do Ciclope ali, não, tipo, né, vai levar o cara junto, sabe? No meio da fuga, os gigantes, sabe? Tipo, não tinha, sabe? Não é como se o cara tivesse ampla oportunidade de enterrar os caras e escolheu por ganância, preguiça, indiferença, sabe? Não fazer. E daí tem que pagar uma mega penitência, tipo, vai pro. Pô, penitência era pegar um navio e ir pro oeste em direção a terras desconhecidas pra daí fazer um sacrifício, entendeu? Pros deuses, em honra aos homens. Tipo, não era simplesmente fazer um sacrifício, um grande, sabe, mas erguer uma estátua, fazer um grande, sabe, um grande sacrifício no maior templo de Atena, de Apolo, de Zeus, uma coisa assim. Ah, por sinal, quem pune eles por comer o gado de Apolo não é nem Poseidon, é Zeus. Né? Cria uma, não é nem Poseidon que afunda o barco. Bom, ok, Apolo é filho de Poseidon, né? De Zeus. Mas por que o próprio Apolo não faz a punição, né? Ah, tem falas que não fazem sentido, por assim dizer assim. Ah, aí na Circe, né? Quando o cara queria que ele matasse um dos porcos pra tipo, mostrou ele matando um animal ali e voltou a ser homem, né? Tanto foi assim que ele descobriu. Enquanto acho que na adaptação o Hermes avisa ele. Um escapa, na adaptação tá bem melhor, por assim dizer, certo? Né? Até como ele evita a. Não, tipo, é bem diferente, assim, tem mais envolvimento dos deuses também. Que aqui tem. Dá até entender que os deuses não existem, de certo modo. O, e daí ele fala, vai deixar a bruxa viva? Daí ele diz pro cara, quem lhe deu poderes, né? Seus deuses. Mas como assim seus deuses? Não são os mesmos deuses do Odisseu? O Odisseu também não acredita nos deuses? Ele não teria que dizer nossos deuses? Então, tipo, entender que seria matar a bruxa poderia ser uma ofensa aos deuses. Algo que também não tem na adaptação original. Dizer que os poderes das bruxas são inerentemente vindos dos deuses, logo matá-las, né, seria ofensa. Isso não tem. Isso aí é estiago do rabo. E, mas assim, a cera se deixa a irmã transformada num corvo. Mas os caras, eles se entendem melhor dessa forma. Mas os homens são os filhos da Pi, né? E legal, por que. E dá a entender que, isso é um disfarce, aquele. Porque os outros.
a moral é que todos os homens seriam porcos, todos não são filhos da puta. Mas legal que tinha homem ali na entrada que eram diferentes animais, né? Só os do Odisseu que viraram porcos. Porque em outras adaptações, cada um vira um animal que seria, tipo, referente a, tipo, a sua personalidade, por assim dizer, né? Tipo, até as adaptações de 97, essa, tipo, um vira um leão, um vira um chimpanzé, um vira um macaco, tipo, um vira um porco, sabe? Tipo, vários, cada um vira um tipo de animal diferente. E não é pela vontade da Cersei que ela escolhe o animal. Aí fica meio que entendido que ela que escolheu os, né? Ela tinha que ela moldava os caras, né? Tipo, ia transformando eles, assim, né? E até pra transformar de volta. Sim, não vivia num palácio. Sim, por sinal, né? Se outros caras pegaram ali e fizeram maldade com ela, né? Okay, mas aqueles ali não, pelo contrário, não vou te machucar, não vou ignorar meu nome, só queremos comer. Ah, mas eles iriam me machucar, se pegar coragem, então, né? Bom, dá a entender também, tipo, ela foi. Ela foi preconceituosa com refugiado. Talvez seja essa meio que a mensagem, tipo, ó, olha, viu, ela foi preconceituosa com refugiado, então é feio tu também ser, sabe? Tipo, tecnicamente os caras seriam refugiados, náufragos, né, coisa assim. Você, cara, que eles não estavam aí pra ficar, né, e etc. Eles só queriam comer e ir embora. Tem uma diferença também. Mas talvez seja essa a mensagem que eles quiseram passar. Assim. E talvez a irmã fosse contra ela fazer isso, né? Daí ela pegou, transformou a irmã e botou numa gaiola. Tipo, vamos dizer assim, aprendeu a oposição. Né? Não matou, mas deixou a oposição calar. Talvez. Aqui eu tô tirando. Aqui não tem ninguém que tem. Não sei se alguém, né? Tem tanta gente que faz análise, tanto site, tanto artigo, tanto. Talvez alguém mais tenha percebido isso, mas eu não sei, eu não vi ninguém mencionar isso aí. Porque tecnicamente, né, eles fizeram ela meio uma vítimazinha traumatizada, mais uma filha da puta, né? Só que logo que se ele matasse um dos porcos ali para pro jantar, já pega um pro teu jantar, o cara não viraria humano na hora, e antes dele comer e pra ver que a Cersei mandou ele fazer não fez sentido. Porque daí veria que é um, né, antes dela. Antes. Algo que também não fez comer, ficou bem waterpunk, né? O Simon, quando fala, né, dizem, que conforto isso me daria, né? Pá, saber que né, você estava aí dentro do cavalo, não sei o que, sabe? Tipo, bom, que conforto né, quando eu fui falar assim, não precisava. Porque, homens estão morrendo, dizem a verdade. Olha, em algumas situações até pode ser, mas não naquela. Aquela situação seria o quê? O cara está sendo morto por troianos, e não tem por que dizer a verdade aos troianos. Ele podia dizer assim, não, vocês estão me matando, mas eu sei que vocês vão se fu. O plano vai se. Né? Ele tinha mais motivo para não dizer a verdade, porque ele tá morrendo na mão dos caras, ele quer que os caras se fudam. Ele não tem por que dizer a verdade para eles. E eles, que conforto isso me daria? Bom, o conforto de quem te matou foi morto e teve o lar destruído, etc, etc. Que a tua morte não foi em vão, porque se ele diz a verdade, a morte dele foi em vão, que daí o plano fracassa, né? Então ele não tem, é mais um motivo dele não dizer a verdade. E talvez né, provavelmente ele vira personagem de lenda, né? Porque foi ele, Simon, né, que ficou para. Talvez ele fosse né, lembrado em canções, em lendas e etc. Então tem um motivo para conforto, ele teria vários motivos para que eu seja de conforto. Motivo, falta de conforto é se ele de fato tivesse ido, entendeu? Porque daí de fato a morte dele foi por nada, né? Os caras, os gregos foram, a guerra foi por nada, eles perderam, e os troianos estariam lá, né, rindo, livre, leve, solto, caso o cavalo fosse mesmo só uma oferenda ali, entendeu? O Simon tinha que ter tinha que ficar tri alegre de saber que os caras de fato, né?
hum, não tinham ido embora e estavam dentro do cavalo. Quando os mortos contaram isso pra ele, ele devia ter sido uhul, né? Fazer quase uma, né, um ar guitarra aí, sabe? Tipo, o cara não tinha isso, né? Mas era pra ter ficado mega feliz. Sabe? Ele era pra ter até ficado triste de não ter talvez nenhuma família ainda viva em Ítaca. Que daí a família dele poderia dizer, bah, aí, né, minha família, vocês são da família do cara aqui, né, do maior mártir ali, então eu levo o cara pra alguma coisa, sabe? O que ele podia ter ainda o cara ficar pupi, né, é com o antigo lá, o cara, porque o cara, pra ele pagar a família dele ali, tipo, legal. Mas o cara foi, ele não tinha que ter pego o dinheiro ali antes, já pago na hora, entendeu? Ou, pelo menos antes de ir, né? Tipo, já tinha que ter comprado a dívida ali, né? Se o cara não encheu, cobriu o pai dele de ouro ali, a família dele de ouro, ele já. Não, pera aí, foi esquema aqui, né? Então, diferente. Mas, cara, foi só pra te dizer, olha como o cara é mais. Como o antigo é mais filha da pi ainda, né? Porque ele, além disso, ele mente que foi voluntário, na verdade não foi, ele pagou alguém para um filho de um pobre para assumir o lugar dele, e só que na verdade ele não pagou, né? Ele não pagou a família do pobre para assumir o lugar. Ele diz que pagou, mas não pagou. Mas tá meio legal, né? A família do pobre nunca tentou denunciar, né? Que o cara fez isso aí. Cara, se bem que ele também, estaria meio que parte no crime ali, né? Mas talvez mesmo, né? Pelo que eu entendi, eles mudaram. Tem várias versões, a maioria das versões é a Helena raptada, né? Tirando ali a versão daquela, né, do Troia, dos anos atrás, né, que é o Brad Pitt, né? Ela não é raptada. Aqui também ela é, de fato, vai por conta. Eu não sei porque que fizeram essa. Talvez mais pra fazer um estilo meio que, sabe, Romeu de romance impossível, Romeu e Julieta, e não botar o Paris como um filho da pi, né? Isso do Menel tacar e né, desfigurar a cara dela, que eu saiba, não tem isso, né? Só pra dizer, bah, como o cara é filho da pi, né? Sim, e no final das contas, ela é literalmente gêmea e idêntica da Cleiton né? Isso é bem dito que elas são diferentes. E que a Helena seria bem mais bonita, etc. Quer dizer, ela era gêmea, mas não era gêmea idêntica. Aí eles por algum motivo mudaram e fizeram gêmeas idênticas. Por quê? Se realmente não era gêmea idêntica. Ah, detalhe, eles botam o Agamenon como um cara, tipo, o cara sacrificou a filha porque, tipo, porque sim, sabe? Precisa de vento, quer que eu vou sacrificar a guria? Mas não botam que a deusa, a princípio, né? É que nos filmes botam os deuses como reais, né? Em vários filmes, né? Esse do Brad Pitt não. Se bem que o Brad Pitt fala, né? Os deuses, eu os vi. Ele dá a entender que sim. Dá a entender que são reais, o Brad Pitt fala, mas o apesar de tudo, o Heitor, né, dá a entender que os caras são supersticiosos porque acreditam nos deuses que não existem. Fica uma mensagem meio conflitante nisso aí. Por sinal, a mulher que é a mãe do Aquiles no filme da seria uma deusa e faz a profecia que se cumpre, entendeu? Tipo, olha, gente com poderes, né? Profecias existem. Então fica aquela meia coisa, uma mensagem meio, tipo, né? Se os deuses, o quanto, né? Tu deve, né, seguir os deuses ou não. Mas várias versões eles existem mesmo. Né? E são os deuses, no caso Artemis, que demanda a sacrifício da filha do Agamemnon. Não que o Agamemnon não tenha uma culpa, o Agamemnon teria matado um animal lá, que seria sagrado, e se gabado ser até melhor caçador que Artemis. Mas Artemis. Mas também que talvez quando o cara fosse matar, ele teria salvado a guria, botado a transportar por um tempo lá. É que depende da versão, né, de quem conta. Mas, tipo, o cara não, tipo assim,
tá faltando vento, o que, que eu vou fazer? Ah, sacrifica tua filha, ah, eu vou fazer, sabe? Acho que você, não é que ele fez assim, bata, louco, sabe? Eles omitiram, cara, eles omitiram isso. Ah, sim, e eles também mostram esse tipo, bah, como o filho é filho da. O filho é filho do Agamenon, o tal de Orestes, é filho da puta, porque ele mata a mãe dele, sabe? Só que eles não falam que, no original, o guri tem que ser exilado, porque o amante lá da mulher, que é até era um primo do Agamenon, já ia matar ele também. Mas a irmã dele, Electra, ajuda ele a fugir para ele viver com o Menelau. E daí a mulher fica vivendo de escrava lá. E quando eles voltam, eles ah, não, não, eu só deixei ela como escrava porque eu tinha medo do cara forçar do cara. Já transfere pro cara, esse é verdade. Tá, até dá uma imploradinha ali. Daí ambos, né, pegam e matam tanto o Egisto, que é o amante, que ali nem aparece, é mencionado, mas não aparece, como a Clitemnestra. Mas eles botam a entender tudo assim, ó, o cara, ó, como filho preferiu vingar o pai, que era filha da Pi, né, e, sabe, do que a mãe. Apesar de tudo, a mãe não ia fazer nada para impedir a morte do Orestes também, né, deixar matar, né, sabe, eles omitem certas partes que eu considero, eu creio que não são, de, talvez omitiram por um motivo. Sim, mas só o guri tomou parte na vingança. A guria não. Sabe? Na versão, na adaptação. A outra, também a adaptação de 97, né, mostra que não é só porque os caras estão convidados, os convidados, além de serem convidados, eles trouxeram, cada pretendente trouxe vários presentes. Tipo, tinha um que trouxe, tipo, ah, eu comprei, eu trouxe 100 ovelhas e 50 bodes, né, tipo, não é que eles só estavam lá consumindo por 3 anos, aí, sabe, mas eles trouxeram presentes. Sim, até né, eles estavam aí pedindo ela em casamento. Cada um foi lá e levou várias coisas, tipo, olha como eu tô, né, pra cortejá-la. Faria sentido. Aí não deu a entender que não. Que os caras só foram lá e ficaram de hóspede e estavam consumindo. Até, sim, até nesse mesmo filme, o Ciclope, que eles iam oferecer vinho, porque eles estavam comendo e coisa do Ciclope ali. Não, mas a lei, nós temos vinho e nós temos aí outras coisas, assim, para oferecer em troca do queijo, talvez alguma carne da ovelha. Lá que eles não tinham nada para trocar. Sim, até, por sinal, dá aquela entender, o cara, né, o grego que não era grego, por assim dizer, né, diz, vamos embora aqui porque, né, a gente não tem nada para trocar, dá a entender, se o Odisseu tivesse escutado o cara, né, não teria dado problema na maldição, assumindo que aquilo ali também não foi imaginação dele, assim, né, mas igual, mesmo que eles quisessem sair, não deu um segundo, já chegou o rebanho do Polifemo, né, tipo, se eles fossem tentar sair, eles iam cruzar com o Polifemo na entrada, né, com as ovelhas e com o Polifemo na saída, então isso é a base. Se o cara tivesse escutado ali, né, o soldado, não teria dado merda. Teria. Sabe? Eles teriam se chocado, né? Teriam se cruzado ali. Sabe? Pois é, e por sinal, né? Não sei se. Por sinal, né? Olha ali, o Odisseu, ele podia ter pego, se fosse o grande filho da Pi, que eles dão a entender que ele é, sabe? Ele podia, porque na primeira fuga, alguns homens conseguem fugir, né, mas outros ficam. Ele pega e pula de volta. Tipo, eu não vou abandonar meus. Ele podia dizer, já, os que ficaram presos aí, azar, né? Ele podia ter esse pensamento. Ele não teve. Só isso aí já, vamos dizer, meio que anula um negócio, tipo, você deixou os seus homens pra trás, você tem que ir lá pra honrar os caras. Já mostra como ele honrava os homens.
E todo orgulho, né? Os caras, todos vão morrer. Ele, não, eu vou salvar ele, não. Ele fez tudo que ele pôde pra tentar salvar os caras. E podia dizer assim, tá, não, os deuses querem que só eu volte pra casa, só eu vou voltar pra cá. Então nem vamos, né? Já tá decidido. Então, né? Mas não era o caso. Por sinal, né? Eles botam. Se o Odisseu ia ficar tão traumatizado com a queda de Troia, como se fosse assim, né? Tipo, ficou com né, PTSD, né? Mas daquilo aí não era a primeira guerra dele, não era a primeira batalha. Ele já era famoso por ser um grande general. Então, por isso mesmo que Agamenon e Menelau queriam fazer a questão da presença dele em Ita, na guerra. Porque senão ele podia dizer assim, não, manda os homens aí, né? Manda os. E nomeia alguém para ser o comandante militar, mas eu fico, sabe? Tipo, ou deixa ele sob o comando supremo do Menelau aí, do Agamenon, mas eu fico. Não, eles queriam a presença do Odisseu na guerra. Fazendo questão. Porque ele é um grande tático, né? Um grande estrategista. Uma coisa, né? Nem é. No início da cena, né? O cachorrinho filhote pro adulto não era o mesmo tipo de raça de cachorro, né? Ficou até, eu até ainda ficou. Eu assim, meu, morreu o cachorro, trocaram, mas não disseram, né? O cego não percebeu. Sabe? Mas no final, mas o mesmo Odisseu, por exemplo, que denunciou ele, por assim dizer, que o Telemco percebeu, foi que o cachorro reconheceu ele. Por sinal, o cachorro morreu logo depois, tipo, chegou o Odisseu, o cachorro vai, viu que o cachorro não ficou bravo com o Odisseu, né? Viu que o cachorro era bonzinho com o Odisseu, outro, e o cachorro era mal com todo mundo, né? Tipo, o Odisseu, né? Daí o cachorro pegou e morreu, assim, tipo, pô, não, sério, né? O cachorro, né? Cachorro que nem era o mesmo, né? Tipo, what the fuck, né? What the fuck? Mas pelo menos nessa versão o que fez mais sentido, entendeu? Os caras de fato tentaram matar o Telêmaco. Porque outras adaptações que mostra o Telêmaco saindo de Ítaca para tentar achar o pai, falar com o Menelau, eles até achavam, vai se perder no mar, vai acabar se voltar, se voltar, até vai tacar uma lança nas costas dele. Só que ele volta e ninguém faz nada. Algo que eu acho forçado é a Penélope fica bem de boa em ir pro exílio com o Odisseu, né? Tipo, que é ir pro exílio pro desconhecido, né? Tipo, não, é ir pro exílio pra um outro lugar, sabe? Tipo, um outro palácio, um lugar que eles sabem pra onde tá indo. Não, eles vão pro exílio literalmente por terras desconhecidas do oeste. E ela tá de boa com isso, entendeu? Tipo, aqui o cara fala que eles são a. Já entendi, tipo, não, eu sou a causa, eu sou o povo nosso, o povo do mar, sabe? Eu sou a causa da civilização, da queda da civilização, tipo, what the fuck? Porque eu quebrei a lei de Zeus daquela cidade lá, eu causei a queda da civilização. Tipo, what the fuck? Até tem um link disso no original, porque o Odisseu mente que ele é um cara de. Porque que ele teria lutado em Troia, mas era de Creta, e daí teria ido. Ele e os homens dele teriam ido para o Egito fazer expedições contra o Egito. Por isso, a maioria das coisas que tem do povo do mar seria contra o Egito. Muitas coisas, né? Ramsés tinha terceiro, os relatos. Não, nem acho que tanto contra na Grécia, né? Mas acho que tem dentro contra a Grécia também. Sabe quem? Esse povo do mar que não tem grandes de quem seria de fato. Tem calor a queda da civilização. Ficou meio coisa tipo estranha. Meio uma mensagem meio what the fuck, sabe? Tipo, mas sim, por sinal, o, o certo, tem um artigo aí de acho da Wired que diz os espartanos e coisas mencionam sobre esse medo do povo do mar. Eles dizem que o povo do mar
são xenofóbicos e coisa, porque eles temem esse povo do mar. Eles não chega a reclamar que os povo do mar vai tomar os trabalhos e etc. Bah, chega assim, fica assim, mas, né, então dizer que os caras são xenofóbicos porque eles temem esse povo do mar. Só que esse povo do mar, de fato, seria um povo que estaria fazendo, né, não ia ser os imigrantes pacíficos, né, ou etc. De fato, seriam invasores, né, que iam pilhar e etc. Bah, chega, é hilário o bagulho. E diz que a mensagem tá lá e, sabe, seria uma mensagem que eles chamam os caras de xenófobos, porque eles temem esse povo do mar. Só que por sinal as histórias de tipo, ter esse povo do mar já tava assim, logo depois assim, que eles saem de. Né, eles acham uma ilha, assim, aquele vilarejo, os caras. Os próprios aldeões tacaram fogo no vilarejo, tudo pra não te fazer tipo uma terra arrasada. Assim. Diz, nós achávamos que você era segundo o povo do mar. Não, somos gregos de Ítaca. Então ficou meio estranho isso aí de história deles já serem o povo do mar, sendo que já tinha história do povo do mar antes. Ficou meio bem estranho isso. Parte do Ciclope, né, a grande, as coisas mais icônicas da obra, né? Que quem é você? Ah, eu sou ninguém, né? Daí ele, daí não, ninguém me cegou, né, tipo, não teve. Só que, por sinal, cara, o Ciclope é mais filha da puxa ainda, porque considerava os caras, tipo, formigas, por assim dizer. Ah, porque ele não falou antes, né? Ah, você fala com as formigas, né? Você pode até dizer, porque no uso original o Ciclope fala com eles. Assim. Então, assim, teve. Bom, aquela parte dos gigantes, né? Bom, muitas adaptações que eu vi nem tinha aquilo dos gigantes, né? Que no original, de fato, que nem ali nessa, né? A maior parte dos homens do Ulisses morre, do Ulisses do Odisseu morre na mão desses gigantes aí, porque dos 12 navios que ele tem, 11 são perdidos aí, eles jogam pedras nos navios, mas só um deles escapa porque o dele não estava atracado no mesmo lugar dos outros, né, no porto. Aí eu só. Outras atrações nem tinha, não teve esses gigantes. Aí só teve três, tinha três navios, né? Não era nem 12. Pô, cara, o que. Eu sei que é só acrescentar custos, né? De fazer mais navios e gente só pra morrer aí, né? Mas legal que os gigantes, o que é? Que eles eram maiores do que homens, né, comuns, os caras tinham cada um tinha uns 2 metros para mais, e usava uma armadura, né, de plate armor, né, que é algo que só vai ser inventado não sei quanto tempo depois. Eles só conseguem aqui matar um aí com o seu consegue com a flechada na fenda, assim. Os outros caras não conseguem ferir eles. Assim. Mas igual aquela batalha foi bem, né? Os caras botam de volta aos navios, os caras vão cair, eles pegam e se prendem nas árvores ali de um jeito bem besta, sabe? Sabe? E são interceptados pelos outros, já vindo de um outro canto ali, sabe? Tipo, de um jeito bem besta. Sim, pois é, né? Eles eram pra correr bem mais rápido, se mover bem mais rápido que aqueles gigantes. Aqueles gigantes eles se movem de um jeito meio lento. Mas não consegue. Dos três navios, dos dois menorzinhos, já não conseguem sair aí. Os gigantes matam. Ah, os gigantes eram comedores de gente. Aí não. E até a criança já tava com uma playtime na mesa, tipo, né? A interação é totalmente diferente do original, assim, né, que mas os gigantes são bem. Não que eles deixem de ser menos, filho da é isso. Eles chegam atacando eles por cima. Ah, é, uma criança, que a criança grita de um jeito aí como se talvez os caras estivessem tentando fazer alguma coisa com ela. Talvez a criança grita, esses caras tentaram ali, né? E por isso que os gigantes estão atacando. E o legal é que eles não comentam, né, o que eram. Eles não falam sobre os gigantes, tipo assim, quem eram eles, o que era aquilo, né? O que eles estavam usando, que tipo de ar. Sabe? Eles pegam e nem mencionam, entendeu?
Ah, um detalhe, na obra original, não é que o que o Odisseus e o Telêmaco faz fica por isso mesmo. Quando, tipo, na original, no dia seguinte, eles vão visitar a fazenda vai fazendo do pai do Odisseu Laertes, e os cidadãos de Ítaca seguem o Odisseus na estrada para poder matar ele, né? Porque ele matou os pretendentes seriam filhos deles, né? Seriam outros nobres e pessoas importantes de Ítaca. Mas aí Atena e os Zeus intervêm e persuadem, né, né, convence a multidão, né, a não fazer isso. Dois, então, já aqui, só, né, ele é só exilado. Assim. O Odisseu, entendeu? Que nem participa. Né? Tirando matar uma coisa que ele matou um escravo lá que ninguém viu. Né? Ah, detalhe. O, eu sei que o Odisseu sempre foi visto como um herói. Os romanos ele não era. Porque os romanos se viam como descendentes do príncipe, no príncipe lá que escapou de Troia. Então, os romanos dizem ser descendentes de Aenéas, que é um cara que escapou de Troia, um príncipe. Então, cara, eles não alteram o que o Odisseus fez, ou como mas eles veem as ações dele como coisas ruins. Né? Tipo, ele tentando evitar a obrigação dele de ir para a guerra com o Menelau lá e o Agamenon resgatar ele. Diz, o cara tá faltando com a palavra dele, ele não tem a honra, ele tinha que pegar isso sem questionar. Assim. Os romanos valorizavam a honra, o dever, etc. Então, mas não é que eles, sabe, isso é uma coisa que já estaria, sabe? Mas eles só interpretam diferente. Enquanto os gregos, tudo bem, o cara queria evitar, entendeu? Se for vendo. Então, diferente aqui a gente altera até o que ele fez e o que ele sentiu. Conforme as sensibilidades modernas de alguns. Né? Ou o que eles querem que alguns pensem. Né? Eles tentam moldar, né? Tipo, não é que o povo pensa aí, a maioria do povo pensa isso, mas nós queríamos que eles pensassem. Então, né, vamos fazer o filme. Por sinal, né, uma das grandes razões que ele demora tanto tempo é porque ele passa aqui 5 dias, pelo menos essa versão acho que no original também, mas na versão da 97 que eu vi, ele passa 5 dias com a Cersei, mas o tempo tipo, ela controla conforme o tempo passa, na verdade, fora da ilha dela e do palácio, foram 5 anos, fora do palácio dela foram 5 anos. Se só aí, né, foi. Pá. Aí eles ficou, né, com a Cersei e não ficou nem 2 minutos, né, nem 5 minutos, para assim dizer. Ele ficou só tempo ali com a Calypso, né, que foi 7 anos. Assumindo que tenha de fato ficado, né, que não tenha sido, né, coisa da cabeça dele. Que, por sinal, aí eles estavam vivendo de fato uma ilha deserta sozinho, assim, não era uma. Que, a caverna da Calypso, não tinha com as ninfas, né, que nem outras adaptações, sabe, ali, por sinal, né, aqui tem aqui a Calypso de fato é uma mulher, né, principalmente europeu, né, que poderia passar por uma grega. Essas outras adaptações, essa de 97, eles botaram a Vanessa Williams, né, que é afro-americana, por algum motivo. Assim. Sendo que no original, que eu estava das descrições clássicas da Calypso, não é de que ela não seja como um semblante grego. Assim. E por sinal, em 97, a única pessoa que não, sabe, não se passaria por grega, por assim dizer, né, europeia, é a Calypso, sabe, por algum motivo. Até as outras, né, as ninfas e as servas da Calypso não são, né, são pessoas europeias, brancas. Que, talvez pudessem, que o Odisseu foi parar numa ilha bem mais distante, então por isso né, todas as pessoas aí, a Calypso seria uma divindade não grega, né, por assim dizer, mais para. E as servas dela também, mas não. Sabe? Então ele ficou
nessa adaptação ficou um cast meio estranho, né? Tipo, por que botaram a Vanessa Williams? Cara, a atriz que já era famosa na época, né? O nome dela, acho que vendia, né? Vanessa Williams é famosa, atriz famosa. E muitas vezes, né, o nome do ator influencia bastante se vai ser escalado ou não. Sim, até a Zendaya aí, né? Ela já ganhou uma certa fama aí pelos outros filmes que fez. Né? Não digo se vende ingresso ou né, ou se afasta, né? Talvez, por algumas certas coisas aí, talvez até afaste mais do que venda ingresso, mas famosa ela é. O Matt Damon até que tinha muita gente com o pé atrás com o Matt Damon, cara. Eu particularmente até não tava, né? Porque eu suspeitei que fossem caracterizar mais ele. Mas, pra mim até que foi um bom Odisseu, cara. E, né? Não sei quais eram as outras opções, né? Ou se cogitaram ele desde o início, não sei quais outras opções que eles teriam para fazer. Anel de Penélope. Ah, o legal que teve a fala, né? Tipo, o trono vai ficar vazio porque né, só homem pode sentar e já tá, sabe, até meio que né, uma extravasada de frustração de ser né, feminino, que não tem, acho que não tem no original, obviamente, nunca tem uma adaptação, acho que é uma mulher grega a princípio, né, mas eles tinham que botar, né, diz, tudo culpa do patriarcado, né, tipo, se fosse pelo patriarcado eu podia governar, por assim dizer, né, porque daí ele tenta convencer ela, né, a escolher, né, claro, não de verdade, né, porque era um plano, né, porque o Odisseu, tipo, manda, né, o cara convencer ela, né, e ele pega e tenta convencer de verdade, ele não diz pra fingir que vai escolher. Também tem isso. Ele podia dizer que é um plano. Não podia não dizer que o Odisseu tá envolvido. Mas podia dizer não, apenas finge. Né? Mas aí poderia não dar margem para o discursinho feminista que teve ali. Também tem aquela coisa, né? Os barcos totalmente fora do. Né? Os barcos vikings. Por que você. Eu não sei se os caras fez assim, tipo, que daí fica aquela coisa, é que se ele fizesse tudo bonitinho, né? Historicamente correto, daí fica aquela coisa, não, o cara fez tudo bonitinho, mas só o cast que o cara fez diferente. O Nolan fez tudo bonito, tudo né? Não ligou pra nada. Aí depois, mas tu quer cobrar o cast do cara que não botou, não fez nem os navios certos, não fez as armaduras certas, botou a armadura do Batman no Agamemnon, né? Então, óbvio que moral tu tem pra. Eu suspeito que tenha sido por isso. Porque diz que em outras obras que ele fez, assim, o cara ele tem fama de fazer bonitinho, assim, ser fiel à história, né? As coisas assim. Né? E aí, então, pra aqui ele pegar e fazer totalmente, sabe? Nada parecido. As coisas que. Props, né? E o orçamento ele teve, né? Porque diz, pô, é algo de baixo orçamento, tu quer navio grego bonitinho, que a armadura grega pô, isso vai custar muito mais do que só fazer aquelas coisas ali, entendeu? Mas o cara se o cara ganhou 6 milhões, só da Grécia, do governo grego, ele ganhou 6 milhões, né? Até pra filmar lá, assim. Os próprios gregos ficaram putos, né? Tem jornal grego, os caras putos lá, né? Porque falaram, não, é só. Não, isso é só ocidental, né? É só americano, é só. Né? Os gregos, não, os gregos ficaram bravos, cara. Talvez não todos, mas teve grego que ficou bravo. Jornais, coisas assim, os gregos ficaram bravos. O cara deu um baita de um chute, assim, né? O cara passou uma rasteira, né? Neles, assim. Os caras. Assim, até porque tecnicamente o Odisseu é um herói grego. Os gregos veem o Odisseu como um herói. Acho que esse lugar até hoje, né? E o Nolan
pintou ele como alguém que tem vergonha, sabe? Tipo, o que eu fiz, né? Tipo, vergonha dos meus atos, assim, eu que destruí, eu que movi os acontecimentos, que destruiu a civilização, por assim dizer, que acabou com a Idade do Bronze, etc. Botaram o Odisseu como sabe? Então, isso, tipo, isso tecnicamente, sabe, foi uma baita de uma ofensa à cultura grega. Nem sei se os gregos tomaram isso como ofensa porque eles já estavam bravos só com o trailer, só com os trailers, assim, eles não tinham nem visto o filme ainda. Não quero ver, curioso para saber qual a reação deles após ver o filme. Porque o cara sabe, pegaram um herói deles e botaram como, meu, tem que ter vergonha do que tu fez. Tu deixou, tem que pagar penitência pros teus homens que tu deixou pra trás. É um, apesar de tu não ter tido muita escolha nisso aí, né? Até mesmo, né? Porque até que tem aquele som que tu vai deixar ele pra trás, não sei o que. Sabe? Mas não tinha muito como carregar o cara na fuga, sabe? Ciclopes. Como o filho, não falou pro Simon, sabe? Então, o Simon todo, então, né? Fizemos aí, quase como os romanos. Os romanos não viam ele como heróis. Esse filme parece que foi feito mais pelos romanos do que pelos gregos. Assim. Foi feito pra sacanear. A roda de desconstrução do mito. Só que ainda fizeram de um jeito totalmente, sabe? Porque às vezes tem verdades que os caras escondem pra perpetuar o mito do grande herói. Tipo, como é que tinha que fazer, né? O Tiradentes como se fosse de Jesus, sabe? Tá dizendo, o Tiradentes é um grande, já que ia como herói da República. Né? Mas o Tiradentes não seria um grande, ele só queria não pagar os impostos. Né? Tipo assim, ele não era, acho que eu saiba, ele não era ele não era republicano, que eu saiba. Posso estar me lembrando errado. Não, ele até era republicano, mas ele queria só separar Minas Gerais do Brasil. Ele não queria independência do Brasil, ele queria só separar Minas Gerais do Brasil e proclamar uma república. Ele não é, vamos dizer assim, um herói da independência do Brasil, sabe? Mas a república construiu ele como tal. E como se fosse né, um Jesus Cristo, né? Antigamente que tinha né, nos livros de história a aparência do Tiradentes como barba e cabelo assim, bem de Jesus Cristo. Então, vamos dizer assim, mas não era a princípio. Então, mas não é o caso de que os caras, tipo, construíram um mito em cima de Odisseus, mas tiraram coisas que ele. E agora esse filme expôs isso aí. Não, pelo contrário, esse filme omitiu coisas e inventou outras para discutir, sabe? Foi uma desconstrução desonesta, por assim dizer. Eu não tenho nada contra uma desconstrução de um mito, de um herói, assim, se de fato o cara, né, tudo feito, né, um castelo de cartas, são mentiras e etc, só para construir. Bom, acho que até tem um episódio dos Simpsons, né, que a Lisa Simpson vai fazer o herói da cidade, na verdade, todo um mito sobre o herói, o Jebediah Springfield, né? O cara, na verdade, é um pirata, é um vilão, é um bandido, não sei o quê, mas foi construído, né? Muitas coisas foi acobertadas e construído um mito em cima dele, né? Mas na hora que ela vai a verdade, ela viu que, tipo, não ia ganhar nada, sabe? E é um símbolo de paz, de união em si aí, e falar a verdade não ia acrescentar nada, ela pega e não fala a verdade. Ela vê que é uma mentira, vamos dizer que. E às vezes o que os caras querem fazer, tipo, eles querem destruir mesmo, vamos dizer assim, os símbolos de união e etc. Sabe? Segundo a civilização, sabe? Dá a entender que os caras querem sabe, passar suas mensagens, sabe? Fica meio que implícito. E às vezes até os caras, né, quem quer isso interpreta assim e diz, foi bom que isso aconteceu. Porque o Odisseu seria um dos ícones de uma obra marcante da civilização ocidental, que é a Odisseia. Que por sinal assim, nem é trabalhado como se talvez devesse, né?
Diz que algumas escolas dos Estados Unidos que os caras trabalhavam. Odisseia, que nem a gente trabalha, sabe, uns livros de literatura que aqui a gente nunca trabalhou, Odisseia. Antes, eu no meu contato no colégio, nunca a gente não trabalhava. Bom, diz que o Peter Young diz que nunca ouviu falar da Odisseia, né? Ah, E, e ela tinha até um diploma de arte, não sei o que, sabe? Ela tem um diploma de uma área que ela deveria saber o que é a Odisseia. Por sinal, né? Pô, uma coisa. Sim, né? Troy e depois o filme da história de Troy, depois, aquele baita filme, e ela não ficou sabendo da Odisseia. Né? Uma coisa seria se não tivesse o filme com o Brad Pitt lá do Troia, né? Onde tem o Odisseu, né? Odisseu, né? Então, quando ela falou que nunca ouviu falar, tipo, isso me lembrou um pouco como é que é o filme do Dragon Ball Evolution. Que os caras vão fazer, não, é, mandou os atores nem pesquisar pra saber o que é Dragon Ball. Isso me lembrou um pouco. Sabe? A gente não conhece Dragon Ball e ainda mandaram não pesquisar a respeito. Isso me lembrou muito isso aí. Mas, não, e irmã gêmeas que não é irmã gêmea, né? Não, não. Ficou bem besta. Eu não entendi ali por que eles chegam e dizem, ah, não diga que você é você. Não diga que a gente é mercador de Creta, algo assim, né? Não diga que é. Mas daí o cara percebeu que eles eram de Ítaca, sabe? O cara não é Agamemnon, né? Então, ficou forçado, assim. Nota, cara. É que tem aquela coisa, se o cara não sabe nada da obra original, ou não viu nenhuma adaptação, a pessoa pode gostar bem mais, né? A pessoa não sabe como é que era pra ser, né? Mas se sabe, o que pode ser o caso de como é uma obra famosa, né? Tem várias adaptações, e já é mais, né? Mas, cara, tem outras coisas que mesmo que o cara não saiba, por exemplo, aquela cena dos gigantes ali, né? E isso aí de botar o cara como o culpado ali pelos os homens não serem enterrados e pelo Simon, aquilo aí, mesmo que tu não conheça a obra, fica penga, fica what the fuck. Tem coisa que mesmo que tu não saiba nada, tipo, ah, eu, E, e fora aquela coisa, fica assim, o cara, tudo ele imaginou, tudo, sabe? Não fica meio. A obra não entrega assim muito bem. Tudo é a imaginação dele, só uma parte da imaginação dele. Né? Tipo, a Circe, que eu li com a Circe era real, a Calypso era real, não, sabe? A Atena era real ou não era, né? Ele estava imaginando, a Atena estava aparecendo na fala da figura da guria, ou era apenas ele estava imaginando que tinha uma Atena por causa do trauma da guria, sabe? Fica tudo muito a interpretação. Você pode dizer assim, mas isso não é um erro objetivo, mas né, o cara, o tradutor fica tudo sem entender nada, só na especulação, né? Do que foi, o que não foi. É, mas o legal, porque se a Calypso não era real, quer dizer que o cara ficou. Quem é que cuidou do cara, né? Quem é que teria cuidado do cara? Alguém teria que ter cuidado do cara, e, né? Até o cara tá todo quebrado, assim, né? Todo. Além, vai dizer que o cara imaginou também isso de que ele teria chegado quebrado e alguém teria contado que ele chegou todo né? E precisou de cuidados. Né? Então fica mais. Pelo menos a Calypso teria que ter sido real, né? Não combinado. Senão fica muito forçado. Eu espero que ela tenha sido real. Uh, mas eu acho assim, ó, talvez eu conhecendo a obra por si só, se fosse uma obra pura, sem tem nada, talvez aí uma nota 7. Pra, considerando outras adaptações e o original, e considerando que eles mudaram coisas só por mensagem, entendeu? Que fica meio sem sentido, eu acho que talvez uns 4 para 5 ou menos.
Só aquela coisa, todos os homens são maus, são pés, não sei o quê. Mas por que tipo, aqueles homens aí eram porcos, os do Odisseu eram porcos, mas os outros homens que também eram guerreiros, não sei o quê, não eram, sabe? Por que um era um leão, por que o outro era uma gazela, né? Então deveriam ser todos eram porcos. Ou todos são, não é, por assim dizer. Sabe, nem a mensagem que eles quiseram passar, né? Não é. Então, era a panfletagem da política, sabe? Política. Bom, então é isso. Tem lá e compartilha esse esquema. Se não gostar para dar o dislike, já por quê. Se puder ajudar o canal, qualquer coisa da descrição, para doação. Já concorda, puder deixar o like, tudo que mais importa é o like hoje em dia. Concorda aí, fala, né? Concordo também. O que achou que eu de fato falei aí, ou se faltou alguma coisa. Quer dizer, não, concordo contigo, mas faltou aquilo ali, né? Então é isso aí. Falou.